Doutor Capano, obrigado mais uma vez. Eu quero te perguntar, a partir do que vimos das imagens, principalmente da tornozeleira eletrônica e dos argumentos apresentados hoje pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, que definiram por unanimidade pela manutenção da prisão, como é que a gente deve compreender a situação judicial do ex-presidente nesse momento? Qual é a sua análise? Bem-vindo. Olá, boa tarde uma vez mais. Sempre uma honra estar presente na Jovem Pan. Já era esperado que os ministros lá da primeira turma consolidassem o entendimento externado pelo ministro Alexandre de Moraes, na lógica da concessão da prisão preventiva. E agora, a rigor, nós temos, a princípio, pelo menos dois caminhos nesse horizonte de curtíssimo prazo. O primeiro deles é um eventual pedido de reconsideração dirigido ao próprio ministro Alexandre, no sentido de demonstrar, por razões humanitárias e razões médicas, a razão pela qual, ou as razões pelas quais o ex-presidente Bolsonaro precisa retornar ao regime menos gravoso, ou eventualmente tentar, ainda que haja obstáculo regimental para tanto, tentar o manejo de um habeas corpus para atrair a eventual competência e o crivo do plenário do Supremo Tribunal Federal, que eventualmente poderia analisar, poderia se deitar sobre a matéria. Acho difícil, porque há, de fato, um obstáculo regimental e jurisprudencial para a admissibilidade desse recurso e para o seu trâmite, mas, obviamente, que a defesa tem que necessariamente se utilizar de todo o instrumental possível, né? Na lógica de que estamos diante ainda de um valor processual constitucional chamado amplo direito de defesa e contraditório, né? Amplo é grande, amplo não é pequeno, né? Então, dentro dessa valoração, eis aí os mecanismos que, a rigor, a defesa tem nesse horizonte de curtíssimo prazo. Digo horizonte de curtíssimo prazo porque muito provavelmente o processo deve transitar em julgado já nas próximas semanas, o mais tardar. O que significa dizer que aí teríamos uma mudança de natureza jurídica. Não é mais uma prisão de acautelamento, e sim uma prisão oriunda de um cumprimento de pena. Aí a questão muda um pouco de figura também. Vai lá, Langani. Doutor Capano, boa tarde. Existia uma outra forma sem ser a prisão preventiva, com a tentativa de tirar a tornozeleira, existia uma outra forma para Jair Bolsonaro, sem ser a prisão preventiva? E se isso pode ser revertido no atual momento? Olha, eu respeito muito quem pensa de maneira distinta daquela que eu vou externar agora, mas eu acredito sim, e tenho falado isso desde o final de semana, acredito que a prisão preventiva é medida absolutamente assodada. Respeito, compreendo, mas as pessoas precisam tecnicamente compreender que o objetivo, por exemplo, da tornozeleira eletrônica, ela não se encerra em si mesmo. Veja, nós estamos diante de um mecanismo, de um elemento que, a rigor, se presta a propiciar, a viabilizar o chamado prestígio da aplicação da lei penal, da lei processual penal, especialmente no que diz respeito a evitar fugas. Ora, diante de um caso sui generis como é este, nós estávamos diante de um réu que, a rigor, sim, estava sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica, mas também tinha e tem ainda uma equipe da Polícia Federal cercando a sua casa. O que significa dizer que a possibilidade de fuga, diante da presença da Polícia Federal 24 horas por dia lá, me parecia não exequível, pelo menos não, a não ser que nós estejamos, obviamente, diante de conjecturas. O que significa dizer que se a tornozeleira foi danificada, e foi mesmo, me parece que as imagens são inegáveis nesse sentido, o próprio ex-presidente Bolsonaro admitiu que eventualmente vilipendiou aí o equipamento, bastaria a rigor trocar a tornozeleira eletrônica e manter o monitoramento, ainda que eventualmente se duplicasse, triplicasse, quadruplicasse a presença da Polícia Federal lá na casa do ex-presidente Bolsonaro, porque, de novo, as pessoas não podem confundir um instrumento com o objetivo final, que é, a rigor, mantê-lo na custódia deste processo sem que, eventualmente, ele se ausentasse do stricta culpa. Essa é a lógica. E, veja, no momento em que eu admito que a presença da Polícia Federal 24 horas por dia não é suficiente para que, eventualmente, o sujeito se mantenha, por exemplo,
exemplo, dentro da lógica da prisão domiciliar, a mim me parece que é confessar que o Brasil acabou nessa perspectiva. Senhores e senhoras, liberdade é valor fundamental, independentemente se é o ex-presidente Bolsonaro ou se é o Gari que está trabalhando aqui na esquina da minha casa aqui em São Paulo. Nós não podemos deixar de compreender esta lógica, independentemente de paixões políticas, independentemente de compreensões aí que temos acerca dessa questão do ponto de vista de valoração. Essa é a minha análise e, de novo, respeito quem pensa de maneira distinta, mas nós não podemos, em hipótese alguma, vulgarizar um instituto da prisão preventiva. Fala, Piperno. Boa tarde, doutor. Eu gostaria de saber do senhor se o descumprimento dessa cautelar por parte do ex-presidente Bolsonaro não vai dificultar um pedido lá na frente de prisão domiciliar a partir do momento em que ele tiver que efetivamente cumprir a pena dos 27 anos. Uma ponderação muito pertinente e tem toda a razão, Piper, nessa perspectiva. Óbvio que, como disse, são prisões de natureza jurídica distintas, né? Uma é uma prisão que serve para acautelar e propiciar o prestígio da aplicação da lei penal, a outra é para efetivamente cumprir a pena. Mas, diante desse histórico, óbvio que os ministros da nossa Suprema Corte, neste exercício de competência penal originária, no bojo da execução penal, podem levar isso em consideração a admitir que, eventualmente, a modalidade de cumprimento de pena em prisão domiciliar não se aplicaria em consequência do histórico, especialmente desse histórico de curtíssimo prazo que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, demonstrou. É algo que, obviamente, vai impactar e vai impactar bastante o trâmite da execução penal, eu tenho certeza absoluta disso. Interessante, doutor. Zé Maria Trindade, vai lá, pode fazer a sua. Salve, doutor. Olha, doutor, eu converso com alguns juízes que falam que a decisão judicial, ela já de cara desagrada uma parte. Ela agrada uma parte e desagrada outra, evidentemente. No caso penal, existe muita inaceitação da pena, mas que o preso acaba, quando é determinada a pena, ele entra naquele horizonte e tal. Nesse caso, me parece muito uma inaceitação, ou seja, uma inaceitação do que está acontecendo, do início do processo, a condenação e a condição de tornozeleira eletrônica num ex-presidente da República que ele diz que não roubou e tal, ele tem um conceito todo lá. O senhor tem uma ideia de horizonte, onde é que vai dar esse processo e essa condição de preso do ex-presidente Jair Bolsonaro? Pois Trindade, são dois momentos distintos, né? Claro que, independentemente de qualquer tipo de juízo de valor que possa se fazer sobre o caso em si e sobre o próprio personagem, né? Fato é que ninguém gosta, obviamente, de sofrer, primeiro, uma persecução penal, para começar daí. Segundo, obviamente, ninguém, na maior parte das vezes, admite que é culpado e, portanto, provavelmente ele, obviamente, está com essa sensação de um juízo político, de um juízo de injustiça, diante de uma pena que, a rigor, é, inclusive, absolutamente pesada, né? Independentemente do juízo de valor que possa se fazer sobre a conduta que ele cometeu ou deixou de cometer. Fato é que nós estamos diante de um processo que está se avizinhando do seu trânsito em julgado e, portanto, obviamente, ele terá que, a execução da pena terá que se iniciar provavelmente daqui a algumas semanas, no mais tardar daqui a alguns meses, quando muito. E aí vai restar, obviamente, ao presidente Bolsonaro, trabalhar, obviamente, as condições da própria execução penal e a duas, se houver viabilidade, se houver possibilidade de talvez levantar aí essa condenação através de um processo que se dará, por óbvio, lá no âmbito do Congresso Nacional. As informações que a gente acaba tendo, e os senhores, obviamente, são muito melhores do que eu nessa perspectiva, porque a minha análise é essencialmente jurídica, mas não me parece que nós tenhamos aí qualquer tipo de clima político para se fazer um juízo de valor sobre uma eventual anistia. Mas fato é que, a partir do momento em que transitou em julgado,
terá que iniciar o cumprimento da pena e dali para diante me parece que, para além de condições menos gravosas para fins de cumprimento da pena, só vai lhe restar a possibilidade de conseguir um juízo político que levante essa condenação. Não acredito na possibilidade, por exemplo, de uma revisão criminal, até porque estamos diante de uma competência originária do Supremo. Essa competência penal é uma competência que faz com que o réu tenha muito menos possibilidade de rever as condições de mérito do seu processo. É o que está acontecendo, obviamente, lá no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal nessa perspectiva. Vai lá, Bruno Musa, faz a sua. Doutor Capano, muito boa tarde. Qual seria o rito processual aí para uma eventual retomada da prisão domiciliar e quanto tempo isso poderia demorar? Olha, Bruno, do ponto de vista de ritualística, nós temos dois momentos distintos, né? Me parece, salvo melhor juízo, que a defesa do ex-presidente Bolsonaro já providenciou um pedido para que se reveja aí a decretação desta preventiva, de modo que haja a possibilidade de que ele retorne ao regime domiciliar, que é menos gravoso, e a lógica no processo penal é exatamente porque o processo penal é absolutamente estigmatizante, independentemente de quem é o réu do processo, mas a lógica é propiciar, na medida do possível, que as condições de cumprimento da pena sejam as menos gravosas possíveis. Então isso já foi feito. Já houve hoje essa decisão de consolidar aí a decretação da prisão preventiva, e a defesa pode fazer quantos pedidos quiser para conseguir eventualmente esse regime menos gravoso. A partir da execução da pena, aí passa a ser algo um pouco distinto, porque nós temos recursos, inclusive recursos processuais e recursos regimentais no âmbito do próprio Supremo, que eventualmente demandariam uma reanálise dessa prisão preventiva. Aliás, não será mais uma prisão preventiva, será uma prisão de cumprimento de pena, mas que demandariam essa possibilidade de eventualmente chamar o crivo, chamar o juízo de valor do plenário do Supremo Tribunal Federal, mediante manejo de recurso por parte da defesa no trâmite da execução penal, que poderiam viabilizar, ou por razões humanitárias, tendo em vista que estamos diante de um réu que é um réu com mais de 70 anos de idade, ou eventualmente mediante a demonstração de requisitos médicos, que eventualmente ele tem aí essa prisão domiciliar concedida, quer seja no âmbito da relatoria da execução penal, quer seja, como disse, com o manejo desses recursos lá no plenário do Supremo Tribunal Federal, que é mais fácil de conseguir, é mais fácil de tramitar, é mais fácil de se admitir essa tramitação na execução penal do que agora, em que o processo ainda não transitou em julgado. Doutor Capano, eu só queria arrematar a nossa conversa te perguntando sobre a influência disso para outros processos, porque a gente viu na decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal que a fuga, por exemplo, de Ramagem também influenciou em parte dessa decisão. O quanto essa fuga e também agora essa tentativa de romper a tornozeleira de Jair Bolsonaro joga água no chope das defesas dos outros condenados que tentariam algum tipo de argumento relacionado a nenhum risco de exposição a algo mais grave das pessoas que foram julgadas no Supremo Tribunal Federal? Pois é, obviamente que, a meu juízo, embora nós estejamos diante aí de corréus de um mesmo processo, num mesmo contexto fático supostamente delitivo, é óbvio que isso vai influenciar, mas eu insisto, eu ressalto e eu sublinho: nós precisamos tratar cada réu de acordo com as suas circunstâncias fáticas. Nós não podemos admitir, em hipótese alguma, e não é só para o ex-presidente Bolsonaro, é para qualquer pessoa que sofra persecução penal nesse país, nós não podemos admitir, por exemplo, prisão preventiva com base em conjectura. Mas o deputado Ramagem fugiu. Pois é, o deputado Ramagem tem que ser analisado de acordo com as suas circunstâncias. Mas havia a possibilidade de uma vigília, e essa vigília seria o pano de fundo de uma possível fuga. Mera conjectura, com todo respeito a quem pensa de maneira distinta. De novo, vou falar
e me desculpem quem pensa de maneira distinta, é óbvio que a gente está aqui aberto ao debate, mas a minha visão é a seguinte: o dia em que a Polícia Federal, e digo isso porque eu trabalho tutelando interesses jurídicos, por exemplo, de policiais federais. O dia em que a Polícia Federal não puder garantir o prestígio da aplicação penal, da aplicação da lei penal, nós estamos diante de um Estado falido. Não é o caso. O trabalho da Polícia Federal neste aspecto é fantástico e precisa ser prestigiado. Por isso que eu tenho muito receio e tenho muita reserva em relação a essa vulgarização do Instituto da Prisão Preventiva, de acordo com a circunstância fática de cada réu. Cada réu tem que ser analisado de maneira individual. Interessante, doutor Fernando Capano. Muito obrigado pela tua participação conosco mais uma vez aqui no 3 em 1. Um grande abraço e até a próxima. Eu é que agradeço. Um grande abraço a todos aí. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Imagina, a gente que agradece a tua disponibilidade sempre. Até mais, portas estão sempre abertas por aqui.